Meus amigos, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês hoje, antes de dar início à análise, né, pós-jogo, desse jogo patético que a gente viu hoje na Neoquímica Arena, tá bom? Quando saiu a escalação e vocês viram o Léo Maná como titular, vocês se sentiram confiantes para a vitória hoje? Quando o Martins saiu machucado, já estava 1-0, né? Vocês sentiram confiança ainda, mantiveram a confiança da vitória, mesmo com o placar a favor, quando vocês viram que o Charles ia entrar no lugar do Martinez? E aí quando o Corinthians toma um empate com 2 minutos ou 1 minuto do segundo tempo, logo que a bola rola, e aí você vê o time completamente sem tranquilidade, sem calma, sem controle do jogo, sentindo muito gol, né? Sem conseguir acertar um passe, você vê seus dois atacantes lá da frente querendo dar passezinho de primeira, de letra, querer fazer ultrapassagem bonita, querer dar um passe diferente. Vocês ainda achavam que o Corinthians ia conseguir empate? E quando o Dorival Júnior chama Thales Magno pro jogo, Thales Magno pro jogo, vocês ainda acreditavam que o Corinthians poderia empatar o jogo? Quando o Dorival Júnior demora um ano, pra tirar o beiro no bidão do time e colocar o Coronado, vocês ainda se mantiveram confiantes que o Corinthians poderia empatar o jogo? A verdade, rapaziada, é que além desses caras que são muito ruins tecnicamente, ou são muito fracos, ou não têm o tamanho para vestir a camisa do Corinthians, é que o Corinthians em competições continentais, eu já falei isso aqui, volto a repetir, é uma merda. O Corinthians em competições sul-americanas é uma merda. Em 2012 foi um acaso. Eu não acredito nisso, tá? Mas parece que todos os planetas se alinharam para acontecer. Os deuses do futebol alinharam todos os planetas numa mesma fileira, assim, que deu uma coisa cósmica e o Corinthians venceu aquela Libertadores invicto. Porque desde lá o Corinthians não consegue fazer frente a times da Bolívia, a times da Venezuela, a times da Colômbia. O Corinthians coleciona vexames e coleciona fracassos desde aquele ano de 2012. Esse ano o Corinthians foi humilhado na pré-Libertadores mais uma vez e está em terceiro no grupo da Sul-Americana. O Corinthians é eliminado na segunda fase, na terceira fase da Libertadores, de maneira vexatória, na pré-Libertadores pela terceira vez, né? Terceira vez. Tolima, Guarani do Paraguai e Barcelona de Guayaquil. Então o Corinthians é eliminado no começo do ano na pré-Libertadores. Aí o Corinthians, como consolação, volta para a competição que praticamente virou a sua casa, né? A Copa Sul-Americana. E aí o Corinthians, o que a gente se imagina? Os jogadores vão querer dar uma resposta, foram eliminados cedo da Libertadores, né? Mas vão tentar ganhar o título que ainda não tem como consolação. E aí você vê o grupo hoje, o Corinthians está em terceiro, com uma vitória, um empate e uma derrota. 2 empates, uma derrota e uma vitória. A verdade é essa, o Corinthians é uma merda em competições sul-americanas. O Corinthians não sabe jogar essas competições. Sabe aquela piadinha do acesso negado? Incomoda, né? Ela incomoda, ela irrita, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira. O Corinthians é muito ruim em competições sul-americanas. E hoje foi mais uma prova. Hoje a gente viu o adversário fazendo cera,
O adversário chegou perto do Hugo, segurou a bola na mão praticamente, pro Hugo não cobrar rápido, não fazer a reposição rápido. 5, 6 jogadores caindo ao mesmo tempo. Jogando bola pra dentro do campo, pra ter 2 bolas em campo e parar o jogo. Falta pro Corinthians, os caras seguravam a bola na mão, demorava um ano pra devolver. E os jogadores do Corinthians passivos, sem fazer absolutamente nada. Deixando os jogadores do América de Cali pisarem na nossa cabeça, cuspirem na nossa cara, usarem a gente como tapetes. E os jogadores não faziam nada. Você vê o Roberto dando risadinha para defensor, né? O cara fica em cima da bola, o Roberto chuta a bola e acerta o cara. Vem o cara xingando ele, ele pega a mão na cara do cara e fala assim: Não, eu não fiz por mal. Não, eu sou muito bonzinho, né? Você vê o Sr. Memphis, que fez o gol, e depois não conseguir ganhar uma dividida, um jogo de corpo, caindo no chão toda hora, pedindo falta, porque o tornozelinho tá doendo, né? Aí você vê o Breno Bidon, né, que eu sempre falo aqui que é a nossa joia. Mas quando que esse menino, pelo menos, vai acertar um passe vertical? Quando que esse menino vai acertar um passe entre linhas? Quando que esse menino vai acertar o gol numa finalização de frente pro gol? É só passezinho pro lado, com medo de errar, né? Aí o Zupac, da ESPN, o Maicon foi o melhor jogador do Corinthians em campo. O Maicon deu o passe pro gol, beleza, meus parabéns, Maicon. Talvez seja o primeiro passo pra frente que você dá desde que você voltou em 2022, né? Mas depois, não acerta um desarme, só faz falta, toca a bola pra trás, e volta a bola no Hugo, e volta a bola no André Amário, e toca a bola no Kaká, e perde bola, toca a bola de lado. Mas foi o melhor em campo, né? Também, com todos os passos acertados, né? Só dá passe pra trás. O único passo que deu pra frente fez, deu assistência. Meu Deus do céu, que legal, né? Desde o 22 que o Michael voltou, ele acertou um passe, né? E hoje, eu não vou deixar de falar do seu Dorival Júnior, não, tá? Não tô falando que, meu Deus do céu, nossa senhora, mas temos que falar aqui. Hoje foi muito mal, tá? Eu sei que é o que tem, eu sei que são jogadores que estão no elenco, e infelizmente, quando alguns titulares não puder estar em campo, você vai ter que colocar esses perebas aí, esses caras horrorosos que a gente tem no elenco, como o Léo Maná, Charles, e entre outros, Thales Magno, né? Que é o que mais me irrita. Por incrível que pareça, o Thales Magno é o que mais me irrita. Já vou explicar o motivo, porque o Thales Magno me irrita mais do que o Léo Maná e que o Charles. Mas o Dorival, quando ele coloca Léo Maná, quando a primeira opção dele, quando o Martinez se machuca, é o Charles e não o Alex Santana ou o próprio Ranielli, quando ele coloca Thales Magno, ele coloca o Coronado no lado direito, para não tirar o Thales Magno da zona de conforto dele, né? Ou para não deixar de colocar o Thales Magno no jogo, você acaba piorando o que você tem. Você piora o cenário que você tem, né? O Dorival chegou agora, tá conhecendo o elenco, então ele tá vendo quem é ruim e quem é bom, e tem muito ruim, né? Tem muito jogador ruim, tá vendo os medianos também, que tem muito também, e tem os melhorzinhos, né? Que é poucos, né? Então a gente tem mais ruim do que bom, e nem mediano. A gente tem muito ruim, muito mediano e poucos bons, né? Poucos decentes, que sabem o que é bola. Né? Então, como a gente sempre falou, que o elenco é curto. Mas eu acho que dá pra você perceber. Eu acho que esse jogo tem culpa do Dorival, tem culpa dos jogadores também, principalmente dos jogadores, tá? Que são muito ruins e muito preguiçosos e muito passivos em jogos sul-americanos. Né? Entra treinador, muda treinador. Independente do treinador em campo, o Corinthians continua sendo uma merda em competições em continentais, né? O Vitor Pereira colocou a gente nas quartas de final. O Vitor Pereira, o desempenho dele em competições americanas era uma merda também, tá?
não ganhou do Always Ready, ganhou do tal de Cali lá, Deportivo Cali, com gol contra, né? Empatou 0-0 lá, empatou com o Boca também. Ganhou um jogo, ganhou 2 jogos na fase de grupo, um jogando bem contra o Boca, que foi o melhor jogo do Maicon pelo Corinthians, e depois ganhou com um gol contra do jogador do América de Cali lá. E o resto empatou fora. Tá? Então também não foi essas coisas. Ah, classificou com um time reserva. Com um time que não tinha jogador suficiente. Beleza, mas classificou nos pênaltis, jogando mal pra caramba, aí deu a volta. Teve que classificar na mística. Né, com o Cássio salvando. Então também não foi isso tudo que a galera fala. Tá? Então entra treinador e sai treinador, o Corinthians sempre joga mal competições continentais. Tá? Então o Dorival tem culpa hoje. Tá? Sim, pelas opções que ele coloca em campo. Ele demora para entender que o Léo Maná não dá. Né? E demora. Vocês viram o Léo Maná brigando com o Angileri? Porque a bola era do Angileri, mas o Léo Maná pulou junto. Aí o Angileri comeu o rabo dele. E aí ele reclamou com o Angileri também. Esse é o Léo Maná. Né? O Léo Maná, ele ficou bravo com o Angileri no lance que era a bola do Angileri. Ele pulou junto, quase machucou o Angileri. E o Angileri reclamou com ele, mas ele xingou o Angileri. Né? E eu conheço pessoas que conhecem o Léo Maná e o Léo Maná se acha muito craque, gente. O Léo Maná se acha um craque. Ele se acha um lateral completo. Ele é uma perna desgraçada, né? E eu não tô falando, eu conheço gente que conhece o Léo Maná. Eu conheço pessoas que têm o Léo Maná como amigo próximo e ele se acha um craque. Ele se acha um craque. E vocês, toda vez que ele entra em campo, a gente vê o quão craque é o Léo Maná, né? Então o Corinthians faz uma partida porca, nojenta, tá? Chata de assistir, burocrática, passa pra trás, sem criatividade. Né? Porque o Dorival decidiu colocar o Bidão para ser um armador de novo. Né? O Ramon já fazia isso e ele colocou de novo. E quando ele colocou o Coronado, ele colocou o Coronado do lado direito. E o melhor do Coronado é do Coronado do lado esquerdo. Né? Esse é o melhor do Coronado. Se fosse para fazer isso, Dorival, eu vou te dar uma dica, tá? Se você for colocar o Maicon para proteger, porque você não quis tirar o Maicon porque o Maicon estava fazendo uma boa partida nos seus olhos e nos olhos do comentarista da ESPN. Né? Se você quer colocar o Maicon para proteger a cabeça da área, não tira o Carrilho, não. Se você quer proteger a cabeça da área, não tira o Carrilho. Tá? Não tira o Carrilho, não. Porque você vai colocar o Coronado naquele lado. Não tira o Bidon. Coloca o Coronado no lugar do Bidon. Não coloca o Thales Magno. Não precisa colocar o Thales Magno. Não precisa colocar. Tá? E não precisa ter medo de tirar o Yuri Alberto ou o Memphis também, não. Não precisa ter esse receio, não. Tá jogando mal, tem que tirar. Tem que tirar. Eu falei da live aqui ontem que a gente tem que respeitar alguns jogadores ali e torcer por eles. Coloquei que a gente tem que torcer por jogador sim, porque se o jogador for bem, o Corinthians é beneficiado com isso. Mas se tá mal, tem que tirar. A partida que o Roberto fez hoje é muito ruim. O que o Mendes fez hoje também foi muito ruim. O Mendes foi bem no primeiro tempo e só. Até os 30 minutos do segundo tempo, só. O resto foi mal. Ele errou tudo. Entendeu? Então não coloca Thales Magno. E não tenha receio de tirar o Yuri. Tira o Yuri, coloca o Hector. Tira o Bidon, coloca o Coronado. Não tira o Carrilho. Não tira o Carrilho. E não coloca o Charles, coloca o Alex Santana. Se for colocar o Charles, coloca o Charles de ala no lugar do Léo Maná e faz um 3 zagueiros com o Angileri e os outros 2 zagueiros. Mas não coloca porra de Thales Magno. Não tenha medo de tirar o Yuri. Não coloque Charles para jogar de um meio aberto no lugar do Carrilho. Ele não vai fazer isso, porra. Não vai. Meu Deus do céu. Quando coloco o Charles, mata o Carrilho. Mata o Carrilho porque o Charles não sabe fazer uma tabela. O Charles não consegue trabalhar uma jogada. O Charles não tem esse refino. Não tem essa qualidade no passe. Não tem essa inteligência tática para fazer uma tabela com o Carrilho. Coloca o Alex Santana que pelo menos sabe pisar na bola e fazer uma jogada. Que pelo menos levanta a cabeça para jogar e não é esse desespero todo.
O Charles fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, mas é aqui, dá pra jogar com o time reserva. Quando tiver todo o time reserva, coloca o Charles. Num jogo desse não precisa. Porra, precisamos ganhar o jogo. Talvez nem precisava colocar o Alex Santana. O Martins machucou, coloca o Coronado. E tira o Bidon e coloca o Ranieri ou o Alex Santana. Você podia fazer qualquer coisa, Dorival, mas não coloca Charles. Se for colocar o Charles, a única coisa que dá pra fazer com o Charles, se não tiver o Mateuzinho, coloca de lateral direito. Coloca de lateral direito, porque sei lá. Porque qualquer coisa é melhor que o Léo Maná. Então tem culpa do Dorival hoje. Não muita, mais ainda dos jogadores que são horrorosos, tá? Eu sei que é ele quem escala, é ele quem substitui, então por isso que eu coloco uma parcela de culpa nele. Mas os caras que entram, que são ruins, é porque essa diretoria patética manteve no elenco e se vangloria por causa disso. Né? Coloca como trunfo. Né? Meu maior objetivo era manter esse elenco que é muito forte. Vai tomar no seu cu, Augusto Melo. Vai tomar no seu cu, Augusto Melo. Tá? Você é um presidente que enganou todo mundo. Esses cegos aí, tem uma página que eu vou falar o nome aqui, foda-se. Eu vou falar o nome aqui, foda-se. Chamada Pânico Corintiano, que quer ser uma porra de uma torcida organizada. Eles colocaram assim, o torcedor que critica a gestão de Augusto Melo merece a do Duílio. Vai tomar no seu cu, irmão. Vai tomar no seu cu. Na moral, velho. Na moral, para de ter político como seu xodó, como seu cachorrinho de estimação, porra. Para com isso, velho. O Augusto tá fudendo o clube da mesma maneira que a renovação e transferência tava fudendo o clube naqueles 16 anos. Acorda, porra! Ele tem que fazer mais o que pra ser cobrado? Ele tem que fazer o que mais pra gente criticar essa gestão porca do Augusto Melo? Ninguém fica com o cara. Vocês perceberam que ninguém fica com o Augusto Melo na diretoria dele, no grupo dele, na equipe? Todo mundo sai porque sabe que a gestão é porca. Porque sabem que a gestão tá horrível. Mas tem gente que fica passando pano pra presidente porque, ai meu Deus do céu, se Augusto Melo sair, a renovação e transparência vai votar. Não vai, porra! Não vai! Não vai! Pelo amor de Deus, parem de usar isso como muleta, caralho! Fica usando isso como muleta pra não criticar o Augusto, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Esse elenco porco que a gente tem aí, curto, horrível, o banco horroroso, que a gente tem que inventar Léo Maná, Charles, puta que pariu, Thales Magno, Kaká, André Ramalho, Félix Torres. E esse cara se vangloria porque manteve o elenco, porra, e fala que o elenco é muito bom, que a gente não precisa de zagueiro, que a gente não precisa de jogador. Porra, mano! Tem que acontecer mais o quê pra vocês acordarem, velho? Pelo amor de Deus, mano! Entra treinador e sai treinador. O elenco é uma merda, mano. O elenco é uma merda. Eu pedi a saída do Ramon aqui porque a gente não pode mandar 20 jogadores embora, infelizmente. Infelizmente. Mas o elenco é uma merda. O elenco é o titular e olhe lá. E olhe lá. Mas não pode criticar o Augusto Melo que a torcida tem Augusto Zete agora. Puta que pariu. Caralho, mano. Olha a semana que a gente tá tendo. Mais quase 100 jogadores contando na base. Todo jogador é contratado pra base. Todo dia tem um jogador sendo contratado pela base, mas ninguém não pode criticar. Vocês estão vivendo aonde, cara? Pelo amor de Deus, mano. Todo dia uma bomba de política, todo dia uma bomba dentro do Corinthians. Até a Gaviões não vai apoiar o Augusto e você tá aí babando o ovo de presidente de clube que tá só fudendo a gente. Ganhamos Paulista, legal pra caramba, mas o elenco é curto, pelo amor de Deus. Quando que vocês vão entender? Se tiver mais 5 finais contra o Palmeiras, umas 5 finais contra o Palmeiras, a chance da gente ganhar é muito pequena. Ou quase inexistente. Porque o nosso elenco é muito ruim.
E esse cara se vangloria que manteve ele. Ele fala que o elenco é muito forte. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, cara. E fica babando um ovo pra presidente de clube, velho. Não dá, mano. O elenco é curto, a gente vai passar sufoco, mano. Em muitos jogos vamos passar sufoco porque tem que ver Léo Maná entrando em campo, tem que ver Charles, Thales Magno. Ver Kaká e André Ramalho na zaga é legal pra caramba pra vocês? Não é, né? Não é. Mas o nosso presidente falou que a zaga é boa. Ver o Félix Torres não dá um desespero? Ver o Kaká não dá um desespero? Ver o Ramalho não dá um desespero? Que esse futebol porco que eles estão apresentando? Mas o presidente falou que o elenco é bom, que a zaga é boa. Que a zaga é maravilhosa. Que não precisa contratar. Então não adianta vocês reclamarem da zaga. Se o presidente que vocês idolatram, que vocês amam, que é o Augusto Melo, que vocês são apaixonados por ele, morrem de amores pelo Augusto Melo, são apaixonados pelo Augusto Melo, então vocês não reclamam da zaga, porque ele falou que a zaga tá boa. Ele falou que os jogadores estão maravilhosos. Que o Kaká é muito bom, né? Ele não falou que ele é fã do Kaká? Ele falou ao vivo, falou que é fã do Kaká. Vocês viram a partida do Kaká hoje? A partida do Ramalho, a partida do Félix Torres. Quando o Félix Torres entra. Né? Mas eu não posso criticar o Félix Torres, né? Não posso criticar o André Ramalho, não posso criticar o Kaká, não posso criticar o Augusto Melo. Então, é isso que vocês merecem. Quem defende presidente com unhas e dentes merecem isso. Parem de ter presidente como estimação, velho. Tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Tá? Já falei aqui, tem que cair. Tem que cair. Eu não posso afirmar nada de que tem coisa errada, mas que o cheirinho sobe, sobe. Que o cheirinho de coisa errada ele aparece. O cheirinho de coisa errada ele surge. Tem que cair. Renuncia, porra. Faz alguma coisa, some. Some. Ai, meu Deus do céu, se o Augusto Melo sair, a renovação da essa volta. Não volta, porra. Pelo amor de Deus, cara. Todo dia tem um jogador da base sendo contratado. Jogador de filho de CEO, da patrocinadora Master, tá jogando na base do Corinthians sendo contratado. Cacete. Tem que acontecer mais o quê pra vocês acordarem que o Augusto Melo é da mesma farinha, é do mesmo saco, é farinha do mesmo saco. Muda o grupo político, muda, mas é tudo farinha do mesmo saco. O presidente que não sabe como vai ser o contrato do jogador que está sendo contratado. Ele falou abertamente que o Angelo ia ser contratado por empréstimo. E o Angelo foi contratado em definitivo. Ele não sabe nada do que está acontecendo. Ele não sabe de nada. É perdido. Amanhã tem coisa boa, hein? Amanhã tem coisa boa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu ia dar nota individual pra cada um, mas eu não vou dar não. É 0 pra todo mundo e foda-se. E é isso. Né? Mas pro Zupac, o Maicon é o 10 da partida, né? Nota 10, futebol. Mas pra mim é nota 0 pra todo mundo e é isso. Tentar aí ver se acontece um milagre dentro pro playoffs, porque amanhã o Huracan deve destruir o Racing. Já vai 10 pontos e a gente só consegue chegar 11 se ganhar os dois jogos fora. Não seria se ganha do Racing, que é o pior do grupo. E aí, o Huracan na Argentina a gente sabe que é taca, né? É taca. Porque jogando esse futebol aí é lapada no lombo, né? Mas é isso, quem sabe a gente pega um playoffs aí, né? Aí coloca mais 2 jogos no calendário insuportável que é esse que a gente tem, que tem jogo todo dia. A gente coloca mais 2 jogos aí pra acabar de fuder com o mínimo de condição física que a gente tem desses atletas aí, tá? É isso. Forte abraço. O jogo acaba e a fiel não descansa. Vai, Corinthians.